Então, agora a gente vai ver uma, um exemplo, né, de reunião de evangelização na faixa etária mais ou menos dos 9, 10 anos, tá? Então, o objetivo da nossa reunião era falar sobre a questão da dor, que é tão presente nesse momento de pandemia, né? E que ela tem uma função, e Deus não erra em proporcionar ela, isso é muito importante. E assim, vocês vão ver nesse vídeo que as crianças, já com o conhecimento doutrinário, né, que elas tinham, uma delas reconhece até a questão da expiação, da gente carregar dívidas do passado. E uma outra diz que a dor são provas da vida, para que o espírito possa evoluir. Então, ao longo da reunião, nós vamos buscar com elas compreender o significado da dor, seja ela coletiva ou individual. E para trabalhar esse tema, com a idade de 9 a 10 anos, a gente escolheu uma parte da história do livro Renúncia, que é a psicografia do Chico, pelo Espírito Emmanuel, é uma das encarnações dele, inclusive. Eu vou transmitir aqui para vocês, é o primeiro Isso. pouquinho dessa... Amigo, se você me permite, eu já vou fazer meu comentário para você passar os dois vídeos logo, tá bom? Gente, o livro, como você comentou, é da história do livro Renúncia. E basicamente o que vai acontecer, a gente vai ver um vídeo e depois um outro vídeo. No segundo vídeo, a gente vai ver que o esposo foi viajar para muito longe e ela estava grávida. E vai acontecer um monte de coisa ruim. Então, o Fê pode mostrar já o primeiro vídeo e a gente já coloca nas partes mais importantes do segundo também, que dá para a gente fazer uma exposição mais geral do recurso. Do livro Renúncia, a gente vai contar a história da Madalena Villamil. Lá em Paris, 1663. Lá estava acontecendo uma outra pandemia, mas não era do coronavírus, era da varíola, que era um vírus que espalhava por todas as cidades e muitas pessoas estavam morrendo. Olha o que acontecia. As pessoas morriam em casa, desencarnavam, e aí eles levavam para enterrar, mas eram tantas pessoas que estavam ficando doentes que às vezes levavam algumas que ainda estavam vivas. Era muito triste o que estava acontecendo e o vírus se espalhava por todo lado. Se as pessoas não morriam, elas ficavam com o rosto todo cheio de doença. Ali eram os médicos se protegendo. E aí, a gente vai contar a história da Madalena que tinha o esposo Cirilo. Isso, legal. Então, não sei quem conhece o livro, para quem não conhece, fica recomendada a leitura. Então, o Cirilo vai para a América e a Madalena fica sozinha. Vamos ver o que aconteceu. Vou pedir para o Fê ir selecionando no vídeo, que tem 7 minutos, trechos legais para a gente ver. O importante aqui é que isso é uma história real, e as crianças dessa faixa etária, elas realmente se sentem envolvidas com histórias que são reais, né? Engajam muito mais elas. Agora vamos para a segunda parte. E sem muitas companhias, a Madalena dá à luz a Alcione. E depois de um mês do nascimento da neném, ela planejava encontrar o Cirilo na América para ele conhecer a filhinha dele. Mas Madalena recebe uma carta. Seu marido Cirilo tinha desaparecido durante a viagem para a América. A Madalena, então, fica arrasada. Ela perdeu os pais por causa da varíola, os dois morreram, os servos morreram, que ela gostava muito. Ela teve uma criança no meio disso tudo, sozinha, sem ninguém para cuidar, só ela e o marido que ela amava tanto e sonhava em rever ele todos os dias, provavelmente tinha desencarnado. A angústia tomou o coração dela e ela pensou em morrer. Não queria mais viver, pensou em abandonar tudo isso. Gente, no meio da epidemia, vai ficar mais fácil ou mais difícil com o bebê? Tá mais difícil, porque ela tá sem o pai e a mãe dela pra ajudar ela. Ficaria muito mais difícil, porque se ela pegasse a doença, o bebê não teria mais família, viraria um órfão e vai ter um montão de crianças lá perto dele. Uma só pode estar com a doença, espalhar para todos e o bebê morre também. É verdade, Duda. Eu não tinha nem pensado nisso. Ela poderia deixar a filha órfã. Gente, vocês acham que Deus estava sendo justo com a Madalena? Fez esse tantão de sofrimento e ainda deu um bebê para ela? Por que será que Deus
traz tanto sofrimento? Essas epidemias, a morte, as doenças. Se Deus é bom, por que tudo isso acontece? É porque ela deve ter sido muito, assim, malvada na outra vida. Ah, é verdade, Duda. A gente não sabe o que ela fez na vida passada. Mas a gente sabe que Deus ele é misericordioso. E mesmo que as pessoas que acabam fazendo coisas ruins, se elas se arrependem de coração, ele ameniza a dor. Eu acho que são provas da vida para ela ser um espírito muito bom. João, eu acho que Deus errou. Tá muito perigoso para o neném e ela tá sem o marido, ela perdeu a mãe dela, ela tá sozinha. Eu acho que, olha, mandar esse bebê para a barriguinha e nascer, nesse momento, acho que aí Deus errou. Será que Deus erra? Vamos ver o desfecho dessa história, então. Mas tem um problema em tudo isso. Deus nunca erra. Deus nunca... Vamos ver a história e vamos ver se isso é verdade, Duda. A Madalena não sabia mais o que fazer. Estava muito angustiada, gente. E ela estava pensando até em tirar a própria vida, gente. Mas aí ela escuta um barulho. É o choro do neném. Era o Alcione. E ela foi lá pegar o Alcione no colo. E quando ela foi pegar, ela esbarrou no crucifixo que ela tinha, deixou cair em cima do coração da Alcione. Ela viu ali a cruz que representa Jesus em cima do coraçãozinho dela. Ela viu que Jesus estava falando com ela, que a Alcione, ela estava ali precisando dela. Ela podia ser uma mamãe boa e cuidar. E ela esqueceu de todos aqueles pensamentos ruins que estavam na mente dela, atormentando. E ela fala assim: não chores mais, filhinha. Jesus falou comigo. Ficarei contigo até o fim. Cheia de lágrimas nos olhos, ela abraça Alcione e percebe o quanto estava errando com aqueles pensamentos. Nossa, que sorte, hein, que ela ouviu esse choro. Isso aí. Então eu quero saber o que iria acontecer se a Madalena fizesse isso, se ela desistisse de viver. Acharia a pior ideia do mundo. Eu não acharia uma boa ideia, porque ela ia ter que abandonar a filha e a filha não ia ter comida, não ia ter as coisas necessárias para viver e ela poderia morrer. Seria errado ela tirar a vida, ela morrer? Seria errado. É errado. Então, o que acontece? Se ela faz isso, ela vai para um lugar ruim, não consegue encontrar o marido no mundo espiritual, não encontra os pais no mundo espiritual, acontece coisas, ela fica num sofrimento porque essa escolha é muito ruim. E o que foi aquele bebê? O bebê parecia mais um sofrimento. Às vezes a gente olha para a nossa vida e fala, nossa, Deus colocou mais um sofrimento, mais uma coisa difícil. Mas, na verdade, era Deus cuidando dela. Era uma benção, porque Deus sabia que ela não ia suportar tudo aquilo se não tivesse ninguém que amasse. Então, ela perdeu o pai, perdeu o marido, perdeu tudo, mas ela tinha o neném, e isso salvou ela. A bebê nasceu para ela não ficar sozinha, e esse é o amigo dela. É que quando a gente olha para o sofrimento e às vezes acha que está muito grande, a gente tem que pensar que o sofrimento que está tendo é Deus cuidando da gente, tem um motivo, tem algo bom, Ele ama a gente. Eu queria lembrar do que a Duda falou. A Duda falou que Deus nunca erra, e Deus acertou de novo. E aí, um desafio que a gente vai colocar para vocês é vocês olharem para a pandemia que vocês estão vivendo. Qual é o nome da pandemia? Qual é o vírus? Coronavírus. Coronavírus. Muito bem. Então, naquela época, a varíola causou um monte de problema. Hoje, o coronavírus causa outros problemas também. Gente doente, gente morrendo, as crianças não podem ir para a escola, não podem ver os amigos. Tem vários sofrimentos. Aí eu queria que vocês em casa escrevessem os sofrimentos que vocês veem, dos outros, de vocês, que vocês estão vivendo, e escrever do lado que vocês podem aprender com isso. Então, só vou reiterar, o objetivo dessa reunião era a gente mostrar que nos momentos difíceis que vem a dor,
principalmente nesse contexto de pandemia, etc., que também estava retratado no livro, Deus, ele está sempre querendo ensinar uma coisa pra gente, e aquilo que às vezes parece que a gente olha, nossa, isso não está certo, pode ser que através dessa própria situação, que no caso da Madalena, era ter um filho ali no meio da pandemia, que ia tornar aquilo tudo muito mais difícil, mas na verdade foi a maneira dela se sentir com um papel ali, né, útil, e ter um afeto na Terra para poder continuar, mesmo diante das dificuldades. É uma lição isso, né, João? Porque, por exemplo, dentro do lar, a criança pode pensar que, por amor à família, ou mesmo os pais, se eles estiverem assistindo também um recurso desse, né, por amor à família, a gente não deve acumular tristeza, a gente não deve acumular mágoa, a gente, na verdade, é o momento de trabalhar todas essas coisas. Então, existe um propósito no fundo, da gente estar muito mais em contato com a família, né? Então, a gente também buscou trabalhar a ideia de que Deus é bom. É um momento muito importante de trabalhar essa questão, né? Porque a gente começa a entender uma função no meio disso tudo, né, João? Isso mesmo, amigo. Só uma coisinha, gente, que me deixa preocupada. Eu achei a ideia de vocês, assim, fantástica. Mas como nós, réis mortais, completamente ignorantes na época da informática, vamos conseguir fazer um negócio desse? Me cresceu os olhos, me brilhou tudo isso. Mas vai ser difícil. Olha, Irani, todo esse conteúdo que a gente fez foi super simples de fazer. A gente só usou o PowerPoint e colocou imagens na internet. A gente está pensando em fazer qualquer um tutorial, a gente vai estar até relacionado com o próximo momento, que a gente vai ver uma historinha em PowerPoint, a gente pode depois liberar como fazer essas historinhas, tá bom? Acho que o Valteno quer falar, pode falar. João, dá para gravar, dá para colocar uma exposição assim, vídeos que a gente consegue no YouTube, compartilhar nesse espaço? Sim. Eu achei essa colocação da Irani muito importante. Eu acho que a gente vai ter que pensar em algo, aí eu estou falando com a equipe, né, para que grave, por exemplo, uma coisa simples, que é apresentar um vídeo na tela, ou apresentar o PowerPoint na tela, porque às vezes apenas um recurso simples, a pessoa sabe fazer o PowerPoint, mas não sabe ainda como projetar isso no Meet, né, no Google Meet. Então, mas aí os nossos amigos vão ver que é simples, se a gente coloca isso e o exercício, né? Uma coisa, Irani, que nós temos conversado bastante, é que é a hora também de chamar os jovens para ajudarem como monitores nas turmas, né? Outro dia eu estava sentado aqui no meu computador e o meu filho de 11 anos, ele virou para mim e começou a me ensinar coisas no Meet que eu não sabia. Porque eles na escola estão fazendo isso a toda hora, né? Teclas de atalho, ele já sabia vários recursos, como fazer isso ou aquilo. Eu fiquei assim, meio que chocado, falei assim, puxa vida. Então, às vezes, trazer um jovem como monitor para auxiliar, para mediar a turma, pode ser uma solução muito boa e dá trabalho para a nossa juventude, né? Eu ia comentar também, né? É muito boa essa ideia, inclusive. Os jovens da mocidade, eles podem, além de ter a da mocidade, eles ajudarem, né, os evangelizadores a usar os recursos tecnológicos. Eu ia falar sobre a importância de ensaiar antes. E a gente só apresenta esses recursos na nossa evangelização tendo ensaiado antes. Aí depois que a gente pega o jeito, legal, agora vai. Né? Então, a gente acorda 1 hora antes, a gente ensaia 1 hora antes, né, 2 horas antes, ou no meio da semana, ou no dia que é feito o planejamento. O ensaio, ele bastante, né, na hora da exposição do recurso, falar, ok, isso aqui vai dar certo, né, então quando a gente apresenta a gravação, depois de ter ensaiado entre nós. Fê, o último comentário, né, porque realmente mostrar esse capricho para as crianças toca qualquer um, mas a gente viu aqui que é um recurso simples, é um slide com imagens da internet. Porém, o que a gente sempre fala é que o mais importante do que realmente o recurso é realmente a reflexão. Então, essa foi uma reunião onde a gente usou um recurso, mas tem outras reuniões a gente só conversa com elas.
E assim como a gente faz com os adultos, a gente pega um slide e mostra a sua pergunta. Será que Deus errou? E faz eles falarem sobre o assunto. Será que Deus erra? Na minha vida, o que será que eu acho? E assim a gente vai conversando com eles. Esse eu acho a interação com eles, fazer essas perguntas. Tem até um professor que é do mundo pedagógico, né, nem espírita, mas ele fala muito dessa questão, que você tem que chegar com perguntas e não com afirmativas. Mas é isso. A gente vai lá agora para a sala principal.